Esse vídeo eu tô gravando para você não cair na mesma tentação e fazer a mesma burrada que eu fiz investindo em CDB. Acompanhe a história que eu vou explicar direitinho o que aconteceu. Em 2011, a gente estava num cenário bastante parecido com o que a gente está tendo agora. A gente estava tendo queda da taxa de juros, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico que ele mostra ali exatamente essa variação que a gente teve em 2003, no auge da Selic, a gente tinha mais de 20% de Selic e ele foi caindo. Quando chegou na época de 2011, ele tinha baixado de 10%. Então, naquele cenário, era um momento que os rendimentos da renda fixa estavam caindo muito, que é o que está acontecendo agora. O que a gente pensa em fazer, né? A gente tem vários clientes que chegam a gente falando assim, mas agora, pescada, tá tudo rendendo tão pouco, o que a gente pode fazer? Naquela época, a gente chegou e começou a procurar por investimentos na renda fixa que pudesse ter uma rentabilidade melhor. E onde a gente acabou caindo? Caindo num banco desconhecido que pagava uma taxa de CDB mais atrativa do que a gente tinha nos bancos normais. Eu vou mostrar para vocês agora aqui a primeira pesquisa que a gente foi para ver o site, né? Vamos ver como que é esse site desse banco. Dá uma olhadinha. Aparentemente você olha aqui o site, um site normal, falando de um banco, falando de investimentos, operações estruturadas, tudo bonitinho. Esse banco chama Banco BVA. Achamos interessante, marcamos um encontro com o pessoal do banco e aí, antes disso, teve mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Dá uma olhadinha nos números do banco. A gente foi ver os números do banco. O banco tinha 7 agências no Sudeste. Era um banco que tinha tido lucro em 2011. Falei, bom, a gente conversou em casa e falou, acho que é uma boa, né? Não aparenta ser um banco de muito risco. Marcamos a entrevista e aí veio aquela parte que é até engraçado de comentar, mas na reunião veio aquela moça bonita, né, toda cheirosa, perfumada, bem arrumada, para vender o investimento, para falar de investimento, né? Então, só com aquela presença você já fica intimidado e diz minha esposa que nesse momento todo homem tem perfil agressivo, né? Quando vê uma mulher bonita falando de investimento, né? Você não tem... Você fala, não é bonito. Você fala, não, eu sou totalmente conservador. Não, pode colocar tudo no risco aí que eu aguento. No caso não era, né? Era um CDB. Então, a gente viu uma taxa bastante agressiva, viu o banco, leu os números e fizemos o investimento. Na época, para vocês terem uma ideia, o FGC, ele conseguia restituir a gente no valor de 70 mil reais, né, por CPF. Então, em casa, a gente juntou ali as nossas reservas e aí a gente abriu 3 contas. Né? Então uma ficou comigo, uma com meu pai e com a minha mãe. Então a gente tinha 150 mil, colocou 50 mil em cada CDB e pensamos, bom, se a gente tiver algum calote, alguma coisa que dê errado, esse rendimento não vai chegar a 70 mil e a gente tem a nossa proteção FGC. Até aí, maravilhoso. Começamos o investimento em 2011, estava tudo bonitinho, acontecendo, rendendo, no site, a gente olhava no site, estava tudo certo, quando a gente recebe essa notícia de manhã. Banco Central decreta intervenção no Banco BVA. Bom, a primeira ligação que eu recebi foi do meu pai. Filho, você leu a notícia que apareceu agora aí? Eu falei, pai, fica tranquilo que isso não deve ser nada. Bom, imediatamente liguei para a moça, né, que fez o investimento para nós, não consegui falar. Mandei um e-mail para o banco, não tive retorno do e-mail e aí sozinho comecei a ficar um pouco preocupado. Na época não tinha WhatsApp, essas coisas, então a gente se mobilizava em grupos na internet que a gente acabou fazendo uma comunidade do pessoal que tinha tido, que era cliente do Banco BVA para ver o que a gente ia fazer. Para vocês terem uma ideia aqui, a gente pega essa data, a data foi decretada em outubro de 2012. Tá? Então, de outubro de 2012 até o final do ano, a gente não teve quase que nenhuma notícia do que seria feito. Né? O nosso dinheiro não poderia ser mais resgatado, porque a partir do momento que tem a liquidação do banco, você não pode mexer mais no dinheiro, que o dinheiro ficou ali parado, não aumentava o saldo nem nada. Legal.
essa situação foi gerando um desconforto tão grande que a gente começou a questionar se a gente realmente receberia do FGC esse valor. Vou mostrar para vocês aqui uma outra foto de quando eles começaram a pagar os CDBs. 4 de março de 2013. Então, quase 6 meses depois ali, a gente recebeu uma carta e foi convidado para receber o valor que o FGC ia nos pagar. O que a gente não sabia é que durante todo esse período, o CDB que a gente tinha parou de render. Não rendia mais nada. Então, a gente fez um CDB para ter uma rentabilidade melhor do que comparado com um CDB de um banco grande, e nós ficamos 6 meses sem receber a rentabilidade. Ou seja, nós acabamos fazendo um péssimo negócio, perdemos de um banco grande, né, daquele mesmo que paga pouco, mas paga, porque é um banco sólido, e nós entramos nessa. Então, a mensagem desse vídeo de hoje é para dizer que as taxas de juros estão caindo muito, está muito baixa. Hoje a gente está com 6% de taxa de juros. Pensa comigo, um CDB de 120% do CDI, né, que é geralmente um banco menor paga, ele vai te pagar 1% a mais no ano, 1,2% a mais ao ano bruto. Tirando os impostos, vai cair um pouco mais, vai chegar quase a 1% de diferença. Então pensa bem, se com o dinheiro que você tem investido, vai valer esse risco para ganhar 1% no ano. Esse é o recado está dado. Um grande abraço e a gente se vê em breve.